In the remote Anatolian mountains and parts of Eastern Europe, wild boars have become a living nightmare for locals. They breed at an alarming rate, destroy rice fields and orchards, and even cause serious traffic accidents by charging onto roads without warning. In these regions alone, damages are estimated to exceed $25 million annually, turning lives upside down. That's why William and John had to act. Will they succeed against these ruthless forest beasts? Join us now to find out how this hunt unfolds. At the crack of dawn, William and his crew reach their mountain rendezvous point. Luck seemed to be on their side. Right on the trail to the summit, they encountered their first target. With a single clean move, William pulled the trigger. One shot, one takedown. A perfect start to the day. Fueled by early success, the team continued scanning the area. Any target that showed up wouldn't escape the sights of their rifles. The hunt moved to steep hillsides. William and his team spread out, setting ambushes across multiple flanks. The cornered herd panicked, running in circles, desperate to escape. This was the golden moment. Fire! William commanded. A volley of shots rang out, one shot, one kill, one after another. The wild boars fell. Fresh tracks near a cliffside suggested more were nearby. William pressed on, determined to track and eliminate more targets. A few boars tried to fight back, but against William's skill and precision, their resistance was futile. With calm hands and razor-sharp aim, he and his team ended the intense encounter atop the Anatolian Ridge, bringing home an impressive tally of wild trophies. Meanwhile, over in Eastern Europe, John and his hunting squad were facing their own fierce wild boar threat. Here, these beasts shown no fear. They even stormed down into the city streets, causing chaos among residents. While en route to their rendezvous, John took down a charging giant boar before it could do more harm. Fresh tracks nearby meant the herd wasn't far. At the ambush site, boars poured in from all directions. The team had no choice but to go all out. Gunfire erupted in chaos, while boar carcasses scattered across the field.
Moments later, another squad member from John's team caught sight of a massive wild boar trying to cross a narrow trail. Despite the rough terrain, they stayed calm and fired, several clean shots later. The final target was down. Completed their missions with outstanding success, neutralizing multiple threats and helping to curb the wild boar destruction across the region. That wraps up today's hunt. Which moment hit you the hardest in today's video? Drop your thoughts in the comments. We'd love to hear what stood out to you. And don't forget to like, share, subscribe, and turn on notifications so you never miss another epic hunt. O Vale da Geórgia, uma terra árida onde arbustos espinhosos crescem densamente sob o sol escaldante, está agora sob cerco. Javalis selvagens, feras ferozes com presas afiadas como navalhas e mentes astutas transformaram este lugar em seu território. Eles reviram a terra, destroem plantações, deixando para trás trilhas desoladas de poeira e pedra. A destruição implacável dos javalis se espalhou por toda a região, atraindo equipes de caça de todos os cantos para este vale. Veículos estão chegando, totalmente equipados com armas de fogo, prontos para a batalha para retomar esta terra dessas feras. Na Geórgia, os javalis selvagens não andam apenas em bandos, eles possuem presas afiadas como lâminas e uma inteligência astuta, espalhando o caos por todo o vale árido. A cada ano, esses animais causam milhões de dólares em prejuízos, transformando os sonhos dos agricultores em verdadeiros pesadelos. Árvores são arrancadas, e fontes de água são contaminadas pelas trilhas lamacentas que eles deixam para trás. Sua destruição não representa apenas um fardo econômico, é uma luta pela sobrevivência, forçando as equipes de caça a intervir para proteger esta terra. Justamente quando eu estava me reposicionando para localizar os javalis, a manada apareceu de repente. Rapidamente levantei minha arma e apertei o gatilho. O primeiro disparo ecoou no ar. Um javali caiu na hora, mas os outros se espalharam em todas as direções. Que pena que eu estava sozinho lá fora. Então, um disparo ecoou de outro local no exato momento em que outro caçador avistou seu alvo. Ah não, um tiro perdido. Em um vale cheio de arbustos espinhosos e densos, é extremamente difícil identificar a direção exata para onde os javalis estão correndo. Que pena deixá-los escapar. Mas isso só mostra o quão rápidos essas criaturas realmente são. Da próxima vez, com certeza vou andar com mais precisão. Nosso novo ponto de parada ficava em meio a uma moita de arbustos espinhosos. O vento assobiava entre os galhos, fazendo as folhas estremecerem e balançarem como se pressagiasse uma tempestade prestes a chegar.
Escondidos sob a copa densa, os javalis, criaturas astutas da floresta, estavam à espreita. Mas nós, caçadores experientes com rifles carregados e olhos afiados como lâminas, estávamos prontos para mirar com precisão. Os cães de caça haviam localizado o alvo e latiam furiosamente. Meu companheiro avistou o esconderijo do javali. Ele levantou o rifle e mirou com cuidado. Um disparo ecoou e o javali caiu instantaneamente. Os ecos dos tiros ressoavam pelo vale enquanto mais javalis eram abatidos. Um por um, com precisão implacável. A caçada ficava cada vez mais intensa. Somente os mais rápidos, fortes e sortudos podiam esperar sobreviver. Mas agora, a sorte já não está mais do lado desses javalis selvagens. Subimos para um terreno mais alto com uma vista ampla do vale para obter bons ângulos de tiro. Assim que avistei um alvo correndo sozinho entre os arbustos, aproveitei a oportunidade. Apertei o gatilho e o javali caiu instantaneamente. Ao meu redor, meus companheiros também estavam atirando, e um por um, os javalis foram sendo abatidos. Os cães de caça continuaram seu trabalho com dedicação, farejando e localizando os esconderijos dos javalis. Assim que encontravam um alvo, corriam rapidamente em sua direção, latindo sem parar para nos alertar. Charles, meu companheiro, ergueu o rifle com agilidade, mirou com precisão na presa e então, o disparo estrondoso ecoou. A presa não pôde mais fugir. Lá está. Outro javali selvagem disparando pelos arbustos. Eles são incrivelmente rápidos. Eu já estava em posição, pronto para puxar o gatilho. Após determinar com precisão o caminho da presa, o disparo ecoou, mas eles foram rápidos demais. Então, outro tiro soou. Dessa vez, não teve como escapar. Depois de concluir a caçada na área de alta visibilidade, avançamos por entre os arbustos densos, onde a visão à distância era limitada. Esse terreno era o esconderijo ideal para os javalis selvagens. Os arbustos espessos e entrelaçados, sem deixá-los escapar, os cães de caça partiram em busca de sinais dos javalis escondidos ali dentro. Os latidos contínuos dos cães ecoaram, e ao mesmo tempo, levantei meu rifle, mirei na direção dos sons. The continuous barking of the dogs rang out, and simultaneously, I raised my rifle, aimed towards the sound O of their disparo barks. ecoou. The shot echoed. I quickly followed the dogs' barks to the wild hog's location. Moments later, the hog's bulky body was still twitching in the bushes, about to heave Outro itself disparo soou e Another ele shot ficou rang imóvel out, ali, and sem it chance de lay escapar. motionless there, unable to escape. Com a luz dourada do pôr do sol já caía. No ar silencioso, seguimos pacientemente os rastros, ainda em busca da nossa presa. Os cães latiam ferozmente. Tiros ecoaram em rápida sucessão. A caçada estava mais intensa e desafiadora do que nunca. Após uma batalha feroz, os javalis finalmente foram abatidos, mas as cicatrizes de sua destruição permaneceram gravadas no solo seco da Geórgia. Campos devastados, plantações destruídas e o sustento de muitos ameaçado. Sem medidas de controle rigorosas, essas criaturas astutas continuarão a se multiplicar e causar estragos.
Essa batalha está longe de acabar. Compartilhe e inscreva-se para acompanhar os próximos capítulos intensos desta caçada aos javalis. Hoje, tínhamos um compromisso para visitar a casa do Alex. Inicialmente, era apenas um encontro comum, mas a viagem rapidamente se transformou em uma caçada quando Alex nos mostrou imagens dos estragos que os javalis haviam causado em sua fazenda recentemente. Os javalis gigantes invadiram o quintal, reviraram o solo freneticamente, derrubaram cercas, destruíram plantações e desapareceram na escuridão da noite. Eles não apenas causaram danos materiais, mas também se tornaram uma ameaça real à segurança da família de Alex. Diante da gravidade da situação, decidimos agir imediatamente. Não podíamos deixar isso continuar, então toda a equipe resolveu ajudar Alex a eliminar essa ameaça de uma vez por todas. O inverno rigoroso tornava a caça mais desafiadora do que nunca. A espessa camada de neve cobria tudo, escondendo os rastros da presa, o que nos obrigou a nos preparar minuciosamente antes de partir. Armas, equipamentos e a matilha de cães de caça estavam prontos. Partimos imediatamente em direção às densas florestas, o esconderijo ideal dos javalis nessa estação. Nas encostas, a equipe se dividiu em pequenos grupos, espalhando-se para procurar sinais dos javalis. O silêncio da floresta logo foi rompido pelo latido estridente dos cães vindo da montanha oposta. Imediatamente, focamos nossa atenção e, graças a isso, localizarmos a manada de javalis. Percebendo o perigo, os javalis entraram em pânico e fugiram, tentando escapar da perseguição. Mas nós já estávamos prontos. Assim que os primeiros entraram no campo de visão, os disparos começaram. Após a emboscada surpresa, alguns javalis não tiveram sorte e foram abatidos, enquanto os demais desapareceram na escuridão. A caçada ainda não havia terminado. Continuamos rastreando, sem dar chance para que fugissem. Sobre a neve branca, os rastros dos javalis ficaram nítidos, guiando-nos em sua perseguição. Agora, rastrear a presa tornou-se mais fácil do que nunca.
Seguindo adiante, encontramos o primeiro alvo, um javali separado da manada, vagando sozinho pela encosta. Não muito longe dali, outro estava encolhido sob uma árvore, tentando se esconder. E mais adiante, um terceiro corria apressado, deixando pegadas apressadas na neve. Os alvos iam surgindo um a um, e não desperdiçamos nenhuma oportunidade para abatê-los. Posicionado numa encosta coberta de neve, finalmente avistei uma manada de javalis em fuga desesperada. O som dos tiros rompeu o silêncio da noite, fazendo os javalis se assustarem e dispararem em todas as direções. Seus pelos escuros contrastavam com o branco da neve, criando uma cena impressionante. O latido dos cães de caça ecoava pelas montanhas, misturando-se ao estrondo dos tiros sucessivos. A caçada continuava e a presa tinha poucas chances de escapar. A perseguição prosseguiu. Cada caçador rapidamente escolheu um local estratégico de emboscada, pronto para agir no momento certo. De repente, uma manada de javalis emergiu de entre as árvores. Assim que entrou no campo de tiro, um dos meus companheiros apertou o gatilho. No entanto, o javali reagiu incrivelmente rápido, disparando como uma sombra e escapando do disparo, que apenas roçou seu corpo. Sem hesitar, ajustei minha posição, mirei com precisão e atirei. O tiro certeiro pôs fim a mais um javali. Do outro lado da montanha, avistamos um javali solitário correndo para escapar. Segurando a respiração, esperei pacientemente pelo momento certo. Assim que ele estava prestes a sair de vista, disparei e garanti mais um abate. Nas montanhas cobertas de neve, o vento uivava forte, tornando a perseguição ainda mais desafiadora. De meu esconderijo, observei atentamente, pronto para aproveitar qualquer oportunidade. Lá embaixo, as sombras negras deslizavam sobre a neve espessa. A manada de javalis corria desordenadamente, procurando uma rota de fuga. Sem hesitação, abri fogo. O som seco dos disparos ecoou no ar. Os invasores brutais finalmente caíam, pondo fim aos seus dias de destruição. Ao mesmo tempo, meus companheiros avistaram outra manada em campo, tentando fugir. Sem demora, uma série de disparos foram efetuados. As sombras gigantescas cambalearam e uma a uma desabaram sobre a neve gelada. Os javalis restantes rapidamente se dispersaram e desapareceram na floresta. A caçada de hoje terminou com um grande sucesso. Um dia desafiador, mas repleto de conquistas inesquecíveis.
Você já testemunhou uma caça a javalis selvagens cheia de adrenalina? Hoje, vamos levá-lo às vastas planícies e densas florestas da Turquia, onde javalis gigantes estão se tornando uma ameaça crescente. Com uma natureza agressiva e sem medo algum, esses invasores continuam a se multiplicar e causar estragos. Por isso, caçadores experientes entraram em ação para proteger as comunidades locais e controlar sua população. Junte-se a nós nesta caça emocionante para ver se conseguimos derrubar essas feras. Javalis podem causar destruição significativa em plantações, pomares e florestas cultivadas. Eles frequentemente escavam o solo em busca de comida, prejudicando a terra e dificultando o crescimento das culturas. Além disso, javalis podem devastar plantações de milho, arroz, batata e mandioca em apenas uma noite, causando enormes prejuízos aos agricultores. Por isso, decidimos partir para a caça e eliminar esses invasores destemidos. Para chegar ao local da caça, tivemos que dirigir por estradas acidentadas e cheias de pedras afiadas. Assim que descemos do carro, ouvimos os latidos estrondosos dos cães de caça, um sinal claro de que a presa estava por perto. Um javali gigante corria em nossa direção a uma velocidade impressionante, sem demonstrar medo algum. A situação ficou perigosa. Felizmente, meu companheiro conseguiu disparar a tempo. Mas javalis são animais incrivelmente resistentes. Um tiro não é suficiente para derrubá-los. O cão de caça, ainda mais empolgado, perseguiu ferozmente a presa ferida. Não podíamos deixá-lo escapar. Mais um tiro preciso foi disparado. Finalmente, o javali caiu. Continuando nossa jornada de caça aos javalis gigantes na Turquia, paramos em uma densa floresta. O terreno exigia concentração e atenção constante. Olhe lá, um javali estava se movendo próximo ao sopé da montanha. O som dos tiros ecoou pela floresta, rompendo o silêncio absoluto. Em um piscar de olhos, a presa foi abatida. Rápidos e astutos como são, os javalis não conseguem escapar da mira de caçadores experientes. Chegamos a uma colina com vegetação densa. Trabalhando em equipe, logo encontramos pegadas frescas de javalis escondidos ali. Nosso primeiro alvo apareceu e foi rapidamente abatido. Continuando a busca, avistamos outro javali descendo a colina. Os tiros ecoaram na mata, garantindo mais um sucesso na caça. Além de suas vastas planícies, a Turquia nos impressionou com suas paisagens montanhosas de tirar o fôlego. Paramos na borda da floresta, aguardando pacientemente. De repente, um barulho nos alertou. A tensão aumentou. Um javali, depois outro, e logo um grupo inteiro emergiu da mata em alta velocidade. Os tiros foram disparados em uníssono. Os javalis tentaram fugir em desespero, mas muitos não conseguiram escapar de seu destino. Em nossa próxima parada, chegamos a vastos campos de milho verdejantes, ameaçados por invasores ferozes. Tudo parecia tranquilo, mas sabíamos que os javalis podiam destruir esses campos em uma única noite. Ouvimos um barulho. Rápido! Vamos! Os tiros ressoaram, mas os javalis ágeis conseguiram escapar dessa vez. Não desanimamos e seguimos para outro campo de milho. As plantas estavam ressecadas pela seca, e se não aguíssemos, os javalis destruiriam todas as colheitas saudáveis restantes. Graças à agilidade dos cães de caça, encontramos os rastros das feras. Ali estavam eles. O bando de javalis se dispersou rapidamente. O líder fugiu, mas nós não hesitamos. Disparamos sem parar. A poeira dificultou a visibilidade, mas nossa determinação nos levou à vitória.
Vários javalis foram abatidos, um final merecido para essas pragas destrutivas. Nossa caça aos javalis na Turquia chega ao fim. Colocando os pés nas colinas cobertas de neve branca, a temperatura de menos 20 graus Celsius faz com que eu sinta cada rajada de frio cortante penetrar até os ossos. Javalis, animais assustadores não apenas pelo tamanho, mas também pela ferocidade, especialmente em um clima tão extremo como este. Com a escassez de alimentos, eles se tornam enlouquecidos, prontos para atacar qualquer coisa que cruze seu caminho. Verificamos nossos rifles de caça especializados. Estamos prontos para a batalha. A floresta está mergulhada em neve. O frio é de congelar os ossos. A neve, chegando até os joelhos, torna cada passo pesado e lento. De repente, os cães de caça começam a latir freneticamente. Parece que eles encontraram algo. Seguimos os rastros sobre a neve gelada e, então, avistamos uma silhueta gigantesca, pelo menos 200 quilogramas. Os cães cercam o alvo, seus latidos ecoando no ar gelado. Eles avançam, rosnando ameaçadoramente. E, naquele instante, o javali se levanta. Mas ele não foge, ele ataca. Tudo se transforma em caos.
Sem hesitação, ergo a arma e miro diretamente em seu ponto vital na cabeça. O disparo atinge o alvo, mas ele não cai imediatamente. Em agonia, o animal se contorce furiosamente. Vendo que ainda resiste, meu companheiro atira mais uma vez. O segundo tiro põe um fim a tudo. O javali cai sobre a neve. Seu corpo treme por alguns segundos antes de se tornar completamente imóvel. O silêncio retorna. Apenas o som do vento cortante e a respiração ofegante dos cães preenchem o ar. Acabamos de derrubar o primeiro. Mas isso ainda está longe de acabar. Nesta floresta densa, certamente há mais deles escondidos. Seguimos para um vale pequeno, onde o terreno inclinado se abre para um vasto espaço entre as árvores cobertas de neve. Os cães farejam ansiosos, indicando que algo está se movendo por perto. É um javali solitário. Sem hesitação, os cães avançam imediatamente, atacando e cercando para impedir sua fuga. Desesperado, o javali tenta escapar. Antes que ele consiga, corro para dar apoio. Ajusto a mira e puxo o gatilho. O tiro atinge seu ombro, e o animal solta um grunhido de dor antes de cair no chão. Nesse exato momento, outro javali surge correndo à minha frente. 2 tiros ecoam, vieram do meu parceiro. Tudo acontece rápido demais. Mais 2 javalis são abatidos no ar. No entanto, os que restaram aproveitam o caos para fugir rumo à floresta profunda. Eles desaparecem na neve densa, deixando para trás pegadas desordenadas no solo gelado. Continuamos nossa jornada, avançando pela floresta enquanto os cães seguem rastros cautelosamente, farejando qualquer sinal da matilha de javalis. Três javalis agressivos surgem atrás das árvores. Parece que sentiram o perigo e estão tentando se esconder. A neve espessa reduz sua mobilidade. E essa é a nossa chance. Não há tempo para pensar. Tenho apenas 1 segundo para agir. A 200 metros de distância, disparamos simultaneamente. 3 javalis caem um após o outro, atingidos com precisão. Seguindo os rastros profundos deixados na neve, avançamos para o coração da floresta, um lugar misterioso e repleto de perigos. Mas o terreno aqui é difícil. A neve densa dificulta nossos passos, e o vento gélido corta nossa pele ao passar pelas árvores nuas. O silêncio ao redor é assustador. Aperto firme minha arma, observando ao redor, sentindo o frio atravessar as camadas de roupa. Em um ambiente como este, 1 segundo de descuido pode custar a vida. E então, um ruído sutil surge na escuridão da floresta. Faço sinal para meu companheiro parar e escuto atentamente. Uma matilha de aproximadamente 5 javalis se move entre as árvores cobertas de neve. Os cães farejam o cheiro da presa, rosnando com cautela. Ergo a arma, pronto para atirar. O primeiro tiro acerta em cheio o líder do grupo. Ele grita de dor e cai imediatamente. Os outros entram em pânico e tentam fugir, mas conhecemos bem seu comportamento. Disparos consecutivos ecoam, e 1 a 1, eles caem. Em poucos minutos, a matilha inteira está abatida. As magníficas presas jazem sobre a neve, marcando uma caçada desafiadora, mas incrivelmente bem-sucedida.
Como um caçador profissional, tive a oportunidade de viajar para vários países para caçar javalis. No entanto, a experiência de caça no outono europeu sempre tem algo de especial. Nas florestas cobertas de folhas douradas caídas, javalis enormes se escondem, devastando a agricultura e se tornando um pesadelo para os agricultores. Hoje, continuarei minha missão de caça ao lado dos meus companheiros. Vamos começar agora mesmo. Os javalis estão se tornando uma ameaça cada vez mais grave para as plantações na Europa. Ao invadirem áreas agrícolas, eles não apenas causam desordem, mas também destroem as plantações de forma significativa. Essa situação não só afeta a produtividade das colheitas, mas também preocupa os agricultores em relação à sua fonte de renda. Para controlar a população de javalis e proteger a agricultura, a caça tem sido incentivada em diversas regiões. Por isso, decidimos organizar uma caçada hoje. Chegamos à floresta bem cedo e me preparei com todo o equipamento necessário. Hoje, decidi usar o rifle de precisão Merkel RX Helix, equipado com uma mira de última geração. Apenas 1 hora depois de chegarmos, tive a oportunidade de disparar os primeiros tiros, quando alguns javalis começaram a fugir em pânico. De fato, os javalis aqui são incrivelmente grandes, com pelagem densa para resistir ao inverno rigoroso. Com apenas alguns tiros, ao observar suas presas longas e pelagem áspera, eles pareciam verdadeiros monstros. Através da mira ET-3 Tactical RRDM-3X, consegui abater facilmente javalis a distâncias médias e longas. O som dos tiros ecoava continuamente, e os javalis atingidos rolavam pelas encostas, arrastando consigo um tapete de folhas douradas. Mas nem sempre os javalis caem no primeiro tiro. Eles são extremamente ágeis e velozes, correndo pelas colinas, o que exige máxima concentração para abatê-los. Mantivemos nossa vigilância, esperando o momento certo para atirar. À distância, um javali fugia da perseguição dos cães de caça, mas foi rapidamente dominado pelo meu rifle. Muitos javalis entraram na minha mira, evidenciando que esta floresta era um verdadeiro refúgio para esses invasores. Quando a comida se torna escassa, eles marcham em direção às plantações próximas. Com uma população tão numerosa, não é de se surpreender que os agricultores sofram grandes prejuízos. Atravessando a floresta, avistei um javali em fuga. Não era fácil fazer um disparo preciso. Com paciência e aguardando o momento certo, consegui abatê-lo com um tiro certeiro. Logo depois, mais disparos foram ouvidos. Os javalis continuavam a surgir. Não era difícil encontrar novos alvos. Bastava caminhar por essa floresta, e a silhueta de um javali gigante podia surgir a qualquer instante. O essencial era uma mira precisa. Estávamos entusiasmados com as caçadas bem-sucedidas, e os javalis abatidos tinham presas longas e corpos imponentes. Ainda assim, continuei mirando cuidadosamente para abater mais javalis. Nossa missão não era apenas caçar por paixão, mas também eliminar esses destruidores e ajudar os agricultores a reduzir suas preocupações com a invasão de javalis.
A agilidade dos javalis não era páreo para nossa técnica de tiro. Os disparos ressoavam regularmente pela floresta, e certamente muitos javalis foram abatidos, pois só eu já havia derrubado vários. O barulho dos tiros aterrorizava os javalis, mas isso apenas aumentava nossa excitação. Recarregando a arma e preparando para os próximos alvos, a adrenalina continuava alta sem dúvida. Essa caçada aos javalis nas florestas europeias será uma lembrança inesquecível para mim. No meio do latido dos cães, bandos de javalis atravessavam a floresta, criando oportunidades para disparos consecutivos. Ver os alvos caindo um por um me fez perceber que hoje teremos muito trabalho pela frente, pois todas essas caças precisarão ser retiradas da floresta e transportadas. À tarde, o sol começou a se pôr rapidamente, então nos apressamos para concluir os últimos alvos. Apesar de um dia cansativo, nossa energia de caça continuava alta, cada tiro era certeiro. No clima melancólico no final da tarde de outono, conseguimos abater mais alguns javalis enormes. Agora, precisávamos retirar os javalis das folhas secas antes que escurecesse completamente. No entanto, essa experiência foi incrível e fez com que esquecêssemos o cansaço. Para mim, caçar nas florestas decíduas da Europa continua sendo algo especial. Certamente voltarei aqui para caçar mais javalis gigantes e ajudar a reduzir os danos que causam as plantações. Caçar javalis já é difícil, mas fazê-lo na estação das chuvas é um nível de desafio totalmente diferente. O solo da floresta é escorregadio e lamacento, a vegetação está encharcada e a visibilidade é limitada por uma cortina de chuva. Mais importante ainda, os javalis tornam-se mais ativos, movimentam-se com mais frequência e tornam-se agressivos quando encurralados. São estas dificuldades que tornam a caça tão atrativa. Vamos ver como enfrentamos estes desafios de frente. Os javalis não gostam da estação das chuvas porque as condições úmidas dificultam os seus movimentos e a caça. A estação também oferece abundância de alimentos, incentivando mais atividades. A caça na estação das chuvas é mais difícil devido ao terreno escorregadio e ao facto das pegadas de javali serem facilmente apagadas. Os caçadores devem prestar muita atenção aos sons e sinais dos javalis para abater as suas presas com precisão. Depois de uma forte chuvada, ainda havia poças de água na estrada de terra batida e encharcada. A chuva continuou a cair com intensidade,
Mas isso não nos desanimou. Na verdade, estas eram condições ideais para a caça ao javali. Clima mais frio significa mais atividade. O som da chuva torrencial ajudou a mascarar os nossos passos e a nossa respiração, facilitando a aproximação das nossas presas. Quando a chuva começou a abrandar, avistámos o nosso primeiro alvo. Uma sombra escura passou rapidamente. Imediatamente levantei a minha besta e disparei. A sombra tentou teimosamente continuar, mas desabou completamente depois de apenas mais alguns passos no chão encharcado. Entretanto, como a chuva voltou a intensificar-se, tivemos de voltar para trás para evitar condições perigosas. Depois do intervalo do meio-dia, o nosso grupo continuou em direção ao interior da floresta, perto de casa. Desta vez, decidimos usar espingardas em vez de bestas, pois tínhamos pouco tempo para rastrear pegadas. Um tiro certeiro terminaria a caçada mais rapidamente, poupando tempo e esforço. De repente, um grande javali surgiu de um arbusto próximo. Fiquei um pouco assustado, mas os instintos de um caçador experiente depressa tomaram conta. Apertei o gatilho. Tiros ecoaram. 2 tiros sucessivos foram disparados. O javali cambaleou e depois desabou enquanto a sua respiração pesada desaparecia gradualmente. Quando pensávamos que o perigo tinha passado, um colega de equipa com um olhar atento avistou outra figura escura espreitar na densa floresta. Recusando-nos a desistir, separámo-nos para procurar. Quando me posicionei, um javali gigante passou por mim a correr. Não havia tempo para hesitar. Os meus instintos atingiram-me. Levantei a minha arma, apontei diretamente para o javali e puxei o gatilho. Ele fugiu desesperadamente. Só depois de 3 tiros estrondosos é que finalmente caiu. Menos de 10 minutos depois, vários outros javalis adultos foram também abatidos. Mas sabíamos que a caçada ainda não tinha terminado. Novos desafios nos esperavam certamente. No dia seguinte, quando a chuva parou completamente, retomámos a caça. A presa entrou lentamente em foco. Respirei fundo, mirei cuidadosamente e dei um tiro decisivo. Acertou em cheio. O javali caiu, assinalando o fim de uma perseguição intensa. Enquanto nos preparávamos para seguir em direção às montanhas, fomos subitamente recebidos por uma manada de javalis que descia a montanha. Em pânico, espalharam-se em todas as direções, mas nós não hesitámos. O nosso grupo entrou em ação. Não importava em que direção fugiam ou onde tentavam esconder-se, os javalis não conseguiam escapar às nossas vistas. Um a um, foram derrubados. Os constantes latidos e uivos dos cães levaram-nos diretamente ao alvo. Toda a matilha de cães de caça tinha encurralado um javali. Assim que viu uma abertura, separou-se. A 50 metros de distância, olhei pela mira, respirei fundo e, quando a mira encaixou, puxei o gatilho. Mesmo assim, o javali era incrivelmente resistente. Levou 3 tiros até finalmente cair. Os cães invadiram, latindo e investindo contra a presa caída para reclamar a sua recompensa. Os meus companheiros caçadores também abriram fogo, tiro após tiro acertando em cheio, derrubando mais javalis em rápida sucessão. Esta caçada foi realmente intensa e emocionante. Outra manada de javalis avançou pela estrada, obrigando-nos a uma perseguição frenética. Se não os detivermos, poderão representar um sério perigo para os residentes locais. Enquanto esperávamos num ponto de estrangulamento, toda a manada, cada javali gordo e robusto, saiu de repente, apanhando-me desprevenido. Mas consegui reagir a tempo, apontando rapidamente e disparando uma saraivada de tiros mortíferos antes que eles pudessem escapar.